e o jejum. Aleluia. A igreja e o jejum. Existem muitos, infelizmente, interpretam mal as escrituras. E é mesmo isso porque a Bíblia fala, né? Que a palavra de Deus é espiritual. Somente homens espirituais poderão interpretar ela. Sim, porque eles não se discernem na carne. Vocês são carnais e querem interpretar a Bíblia. E vocês estão cometendo erros. E esses erros são graves. Atropelando, aleluia, tudo e todos. Presta bem atenção. Muitos dizem, não, no tempo da graça nós não precisamos jejuar. Jejuar para quê? Se Jesus já jejuou para nós. Para que passar noites em oração? Ai, Jesus passou noite em oração, perdido dentro da igreja. Por isso você vê a tua vida espiritual como ela é. Você não consegue se libertar do pecado, você não consegue se libertar do mundo, você é irmão do mundo, você é amigo do mundo. E você diz que Jesus jejuou para você. Presta atenção. Houveram homens que vieram até Jesus no livro de Mateus, capítulo número 14, e vieram assim, disseram, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, pois, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Glória a Jesus Cristo. Ainda bem que eu já tenho uma nova Bíblia. Há um irmão que veio me abençoar com essa Bíblia. A minha Bíblia estava bem descaracterizada, de tanto deserto, até as folhas caíam. Mas graças a Deus, tem uma nova. Presta bem atenção. Olha o que os discípulos de João disseram, perguntaram. Olha a pergunta dos discípulos, quem é esse João? Deixa bem, vou especificar, porque tem muita gente que são tão neófitos e depois vão querer me mandar um comentário, uma mensagem no WhatsApp, mas quem é esse João? É o profeta ou o apóstolo? Não, não faça isso. Está a falar de João Batista, não o apóstolo João, não. Vieram até Jesus os discípulos de João Batista e disseram, por que nós, discípulos de João Batista, jejuamos tanto e também os discípulos dos fariseus jejuam tanto, mas os teus discípulos não jejuam quase nada. Mas eles não disseram, por que você não jejua? Eles não falaram, por que nós jejuamos e você não jejua? Não, os teus discípulos. Preste atenção, olha a resposta de Jesus. Jesus não disse que eles não precisam jejuar porque eu já estou a jejuar. Não, Jesus disse, enquanto eu estiver com eles, o esposo, Jesus é o esposo, enquanto eu estiver com eles não precisam jejuar. Mas haverão dias que o esposo lhe será tirado, naqueles dias, então jejuarão. E agora, como é que vocês ainda continuam a cometer erros e dizer que Jesus disse que nós não precisamos jejuar? Ele disse enquanto estava aqui na terra. Por isso os apóstolos, os discípulos, não jejuavam, nem oravam. Até tiveram que ir até Jesus. Senhor, nos ensina a orar. Aleluia. No Getsemane, 3 anos e meio depois, continuavam os mesmos. Dorminhocos. Eu vejo João a fugir nu. Significa tirou toda a roupa. Pensou que estava em casa. Porque estavam com o mestre. Pedro queria pagar imposto. Fugiu porque estavam a lhe perseguir, falou, Senhor, estão aí fora, estão a cobrar imposto. E ele falou, vai lá, tirar o dinheiro no peixe. Jesus resolvia o problema. Estava lá tempestade, mestre. Jesus estendia a mão, aquieta-te. E ele dizia, que homem é esse? Até os ventos lhe obedecem. Estava no meio deles. Jesus respondia às necessidades, quer espirituais como físicas, do povo que lhe seguia. Ok, mas ele disse, há um dia que eu serei tirado no meio deles. É o esposo que foi tirado. Quando? Quando ele morreu. E ele ressuscitou e voltou para o céu. O esposo foi tirado. E veio o outro consolador, não o esposo, mas o amigo do esposo, veio, glória a Jesus Cristo, já no Espírito. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Jesus disse, naqueles dias, quando o esposo lhes for tirado, então eles jejuarão. Ouvistes? Você que está a dizer que o jejum é da lei, que no tempo da graça nós não precisamos jejuar. Jesus disse que eu serei tirado. Isso já não é lei. Quando Jesus foi embora, aleluia, já não é no tempo da lei e da graça. Disse que eles jejuarão. Então estamos a viver os dias em que o esposo nos foi tirado, literariamente, fisicamente, glória a Deus.
Aleluia. E esse tempo que Jesus falou que nós temos que jejuar. Mas o que é isso, jejum? Jejum significa, glória a Jesus, estar um tempo com Deus na abstinência de tudo, dos alimentos, do sexo. Estou a falar casamento. Do sexo. Glória a Deus, dos prazeres, para estarem a sós com Deus e viver e orando. Aleluia. É um tempo de se humilhar na presença do Senhor. Os israelitas, eles conheciam esse segredo. Eles se humilhavam a Deus em jejum. Glória a Jesus Cristo. E eles viam a resposta de Deus quando eles se humilhavam. Não quando eles jejuavam, mas quando eles se humilhavam. Porque a Bíblia diz que Deus exalta os que se humilham a si mesmo e Ele abate os soberbos. Aleluia. Jejum é uma maneira de nos humilharmos na presença do Senhor. E nesse período nós vamos deixar de comer. Aleluia. Vamos deixar de atender os nossos desejos. Aleluia. E vamos buscar a face do Senhor. Vamos fazer aquilo que Moisés fazia. Moisés saía do arraial, ia fora do arraial e levantava ali a tenda para buscar a face do Pai Celestial. E no jejum nós nos separamos, glória a Deus, castigamos a nossa alma, como falava Davi. Castiguei a minha alma em jejum. Glória a Jesus. Então nós vamos nos castigar a nós mesmos. Será que Deus tem prazer que a gente nos castigue? Deus não quer que a gente nos castigue. Mas é uma maneira que nós usamos, que Ele escolheu, porque não é o homem que inventou o jejum, é Deus que mandou. Então o homem vai se humilhar na presença do Senhor, vai sacrificar o seu corpo e assim, para estar com Deus. O apóstolo Paulo fala para nós apresentarmos os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus. Aleluia. Por que jejuar? Aí está o grande problema. Olha para mim, tu és uma alma e tens um corpo físico e tens um espírito. Aleluia. Tu tens duas vontades dentro de você, a vontade carnal e a vontade espiritual. Ok, e é necessário nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, que é espiritual. E para nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, temos que matar a nossa vontade. E o jejum é o meio aonde nós nos crucificamos, nos traspassamos. Aleluia! Você deve falar isso com Deus. Traspassa-me, ó Deus, com a tua palavra, a espada do Espírito. Jejum para matar a tua vontade. Muita gente já creram em Jesus, já se converteram, mas ainda estão passando muitas lutas, como o do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, é o que eu estou sempre a fazer. Então eu aconselho essa pessoa que está lutando, há uma força interior que está a lhe levar para fazer o mal, mesmo quando ele não quer. Começa a jejuar. Jejum para matar, glória a Deus, a carne, a tua vontade pecaminosa vendida em Adão. Sim, essa parte que é o escravo do pecado, e assim dar lugar ao Espírito, que é a vontade de Deus para fluir em você. Jejum, glória a Jesus. Por que jejuar? Sim, nós temos sentidos em nós mesmos, espirituais, e precisamos que esses sentidos se abram para poder ouvir a voz do Senhor. Quando nós jejuamos, nós desentupimos os nossos sentidos e teremos, aleluia, ou estaremos livres para ouvir a voz do Senhor. Glória a Jesus, para receber a revelação. Os antigos, quando jejuavam, como Daniel, recebia a visita angelical, ou então tinha visões. Oh, aleluia! A carne é o grande empecilho, o problema que faz com que Deus não se manifeste no homem. Por isso a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem entrar no céu. Por causa da carne, nós temos dificuldade de nos lidar com Deus, que é Espírito. Mas quando nós jejuamos, nós estamos a nos murrar a nós mesmos, como dizia o apóstolo Paulo, estamos a nos matar a nós mesmos para que o homem espiritual possa fluir e assim podermos lidar com Deus, Espírito, através do jejum. Glória a Jesus. Por que jejuar? Jejum é uma bomba, aleluia, nas tuas mãos, aleluia. Uma bomba atômica contra os poderes das trevas. Quando nós jejuamos, nós estamos em guerra. Quando você começa a jejuar, você se ponha, glória a Deus, aleluia, como um franco atirador para destruir os poderes das trevas. Por isso jejum é uma arma de guerra. Ouvis? Jejuar é guerrear com os poderes das trevas. Os demônios e os feiticeiros detestam, odeiam esta arma. Por isso, toda vez que começas a jejuar, tudo se complica.
Quando você abre um jejum, tudo começa a acontecer ruim em tua volta e no teu corpo. Podes ter problemas, dores, não sei o quê, as crianças vão se levantar, problemas em casa, vai acontecer alguma coisa, porque o diabo sempre está trabalhando para impedir as pessoas de jejuar. Por isso levantou mestres falsos que pregaram contra esta arma poderosa. Por isso mestres escreveram livro dizendo que não precisamos jejuar e muitos se acomodaram com isso. Por isso você vê que estão morrendo no pecado. Sim, quando você está a jejuar, você está a mexer com o mundo do espírito. Você sai do mundo físico e entra do mundo espiritual com esta bomba para esmagar as fortalezas, os poderes das trevas. Jesus disse isso, glória a Deus, aos seus discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio daquele mancebo lunático. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por causa da vossa pouca fé. E depois lhes explicou por que eles tinham pouca fé. Essa casta de demônios não sai com coisa alguma, senão com oração e jejum. E muitos querem jejuar para expulsar demônio. Não é isso. E muitos pregadores e ministros mandam o povo jejuar para se ver livre disso. É você, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. É você que tem que viver a vida de jejum. Jesus não foi jejuar e orar para expulsar aquele demônio. Jesus vivia a prática do jejum e da oração para expulsar aquele demônio. Em outras palavras, ele carregava a autoridade em que os demônios não poderiam lhe resistir. Ouviu? E essa unção, esse poder vem através de uma vida de oração e jejum. Se você não sabia, jejum destrói demônios, liberta os cativos, desfaz obras de bruxaria. Sim, é guerra, é conflito no mundo do espírito para tomar controle, aleluia, dos territórios que eles controlavam. É pelo jejum que você vai, glória a Deus, destruir o diabo, Satanás e os seus agentes. É pelo jejum que a igreja poderia recuperar aquilo que o inimigo tem controlado. Jejum traz unção, jejum traz sabedoria, jejum, ou então a mente se abre para você compreender e entender as escrituras sagradas. Glória a Jesus Cristo. Enoque andava com Deus. Através da prática do jejum e de oração, você poderá conseguir andar com Deus, aleluia. Oh, aleluia. Jejuar, glória a Deus, sempre, assim como Deus fala para nós orarmos sempre, nós também temos que jejuar sempre. E não jejuar um jejum que você fez há anos e nunca mais voltaste a jejuar. Temos que continuar a jejuar, continuar a orar, porque estamos ainda na terra. Apesar de estarmos no reino de Deus, mas o reino está na terra. Jesus disse, vocês não vão sair do mundo. Vocês estarão no mundo, mas vocês não são do mundo. Estamos no mundo. E para nós permanecermos a andar com Deus, precisamos mortificar a nossa vontade todos os dias. E a prática do jejum é muito importante. Quantos jejuns existem? Já falei no canal do Radical TV. Vou falar agora nesse canal aqui, nem todos têm acesso àquela aí. Sim, existem dois tipos de jejum. Tem um jejum que eu chamei, e eu volto a chamar de completo, e muitos também chamaram de completo, então total. E tem um jejum parcial. O jejum completo é aquele em que você, glória a Deus, vai se abster de todo tipo de alimento, aleluia. Não vais comer nada, nada e absolutamente nada. Sim, e você vai estar com Deus, gemendo, sacrificando a tua vida, se humilhando na presença do Senhor, até o tempo que você determinou. E eu vi muitos escritores que disseram, o tempo limite para jejuar, jejum seco ou então completo, é de 3 dias. Acima disso, o homem não suporta, morreria. Mentira de Satanás. O homem pode ir para além de 3 dias. O homem pode ficar uma semana sem beber nada e sem comer. E eu não estou a dizer para você fazer isso, porque nós seguimos os degraus da vida. Se você ainda não fizesse nem de 1 dia, queres fazer de 7 dias, mas que é possível, glória a Deus, o homem ficar esse tempo todo. Mas o homem não morre no jejum. Ninguém morre no jejum, a não que é um jejum contra a vontade do Senhor. Alguém que vai jejuar nos caprichos da carne, Deus não está com ele. Mas se for um jejum santo, ninguém morre no jejum. Então é possível ir além. Glória a Jesus. E eu vejo o Rei da Glória. Antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E muitos falsos mestres têm dito que Jesus bebeu água. Jesus não comeu e não bebeu nem água nem nada. Sim, aleluia, porque ele fez aquilo que Moisés fez e que Elias fez. Elias e Moisés não são maiores que Jesus. Glória a Jesus. Então ele tinha que fazer também jejum seco, 40 dias. Ouviste? Mas você não vai fazer 40 dias de jejum seco. Esse jejum é um jejum que você tem que receber a ordenança, o rema de Deus, aleluia. Ou então aquilo que os teólogos chamam rema, a revelação, ordem. Se o Senhor te mandar, você vai conseguir e vais fazer e não terás danos. Não tentes, glória a Jesus, a não que o Senhor te autoriza a fazer isso. Aleluia. E tem um jejum parcial.
A própria palavra parcial está na Bíblia? Tá! Manjar desejável, não comi. E muitos disseram que esse não é jejum, é dieta. Se é dieta, então é uma boa dieta na presença do Senhor. É dieta santa. Se é dieta, então é dieta santa. Porque ele não fez essa dieta por causa da saúde de Daniel, não fez porque ele estava a engordar, porque ele queria boa performance, um bom corpo, bons músculos. Não, ele fez, aleluia, para se humilhar na presença do Senhor. 21 dias Daniel ficou, aleluia, não comeu nem carne, nem bebeu vinho. Sim, diz a Bíblia, manjar desejável e não comi durante 3 semanas. Mas eu vejo mesmo Daniel já tinha feito 3 anos, glória a Deus, na escola lá da Babilônia, de Nabucodonosor, junto com seus 3 amigos, 3 anos retiraram as carnes e vinho. Isso é jejum. Glória a Deus. Pode ser chamado de qualquer nome que vocês chamarem, mas alguém fez em nome do Senhor, para o Senhor e com o Senhor. E a vossa obra no Senhor não é em vão. Ele tem uma recompensa. E nós vimos, Daniel ficou 21 dias e o anjo visitou Daniel. Glória a Jesus. E o anjo anunciou a guerra que se faz nas regiões celestiais. Esse é o jejum parcial, onde você vai tomar um alimento, mas esse alimento não é gostoso, não é manjar desejável. Ou então parcial, não desejável, mais ou menos como Daniel. Ele comia vegetais, frutas, verduras, folhas, não sei qual é o nome que chamaria disso. Ele se alimentou disso e muitos têm efeito tomando líquidos, muitos têm efeito pão com manteiga e água. Sim, é jejum, glória a Deus. Agora, qual é a diferença entre o seco, o total, completo e esse parcial? O parcial é para muito tempo, glória a Jesus Cristo. Enquanto esse completo, mais ou menos 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 dias, 1 dia sequíssimo, glória a Deus. Mas o parcial, nós vimos Daniel ficaram 3 anos na escola lá da Babilônia, sem comer carne e vinho. Eu vejo Daniel a repetir 21 dias, 3 semanas. Sim, eu vejo Ezequiel ficou 390 dias só a comer pão misturado com fezes de boi. Eu vejo o próprio Ezequiel voltou a fazer esse jejum, 40 dias só a comer pão com fezes de boi. E o Senhor lhe colocou num lado, este também era jejum para carregar a iniquidade do povo de Israel. 390 dias para Israel, 40 para Judá. Ouviste? Esse jejum, glória a Deus. Então, façam o jejum para vocês, aleluia, abrirem os céus da vossa vida, para romper a cortina que está dentro do teu coração. Há uma cortina, há um véu que separa você entre o lugar santíssimo e o lugar santo, como estava no templo. Glória a Deus. O véu no templo de Salomão só se rasgou pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Diz a Bíblia, quando Jesus deu o último grito e houve um terremoto, e o véu se rasgou no meio. Assim há um véu espiritual dentro do teu coração que separa o teu espírito e a tua alma. Através da prática de jejum, você vai rasgar esse véu. E quando os véus se rasgam, os 2 lugares se tornam santíssimos. Quando o véu se rasgou, o santíssimo continuou santíssimo e o santo se tornou santíssimo. Já não havia divisão. Aleluia. É assim que Deus quer que você faça dentro de ti, para que a tua alma seja também um lugar santíssimo. Glória a Deus, como o teu espírito. E assim Deus poderá fluir em você. E a glória de Deus será vista. Aleluia. Porque o véu se rasgará e o caminho do santuário se abrirá para você oferecer sacrifícios vivos a Deus. E você conhecerás a Deus, porque a arca do Senhor será vista. Glória a Jesus, assim como a nudez de Jesus foi vista lá na cruz. Glória a Deus. Então, é jejuar para vários benefícios, como receber poder e autoridade para expulsar demônio, para abrir a tua mente e para receber entendimento, conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual. Glória a Jesus Cristo, para matar a tua vontade carnal vendida no pecado e andar em santidade, ou conseguires andar em santidade, para você abrir os teus sentidos e receberes a revelação do alto, a visão celestial da glória de Deus com muita facilidade, porque o mundo está em obscurantismo total. A igreja não ouve a voz do Senhor e os espíritos enganadores se apossaram da igreja e vão enganando as pessoas pensando que é Espírito Santo. Espírito Santo nada. Então é preciso jejuar. Muitos estão me perguntar, a dizer, fale-me lá da tua experiência do jejum. Fale-me lá. Eu não gosto de falar disso aí.
Mas porque vocês estão a perguntar, e muitos me indagaram, muitos até já se tornaram meus amigos, pastores brasileiros, aleluia. Há um pastor que está jejuando agora, e ele foi se ausentar 40 dias, e ele me disse, pastor, apóstolo, eu estou jejuando, mas as lutas se levantaram, a minha família, a minha filha amada se levantou contra mim, e eu falei, mesmo assim, é só tocar no ninho dos marimbondos, e os marimbondos vão atacar. Eu disse, vai em frente, mata todos os marimbondos, acaba com eles, aleluia. E ele disse, eu vou, meu apóstolo, eu vou. E ele partiu, está jejuando 40 dias lá na terra que se chama Brasília. É isso aí, esse é o meu galardão de ver que as pessoas estão recebendo a palavra de bom coração e de todo o coração e praticando aquilo que é a palavra de Deus, aleluia. Há um africano desconhecido no mundo que vive na mata, sim, pobre, miserável, glória a Jesus Cristo, mas ainda assim a unção faz a diferença e mexe com os corações dos homens, aleluia. Ou vários testemunhos estão a vir no mundo, já vou falar da minha experiência, vários testemunhos estão a vir do mundo, as pessoas estão a me dizer que para dormirem tem que ouvir as mensagens e eles sentem-se bem a paz, muitos dizem, repetem várias vezes, repetem e não se cansam, e muitos estão me perguntando, mas qual é o segredo? O segredo é isso aí. Meu ministério começou com a prática do jejum e vai terminar com a prática do jejum, assim como foi do nosso Senhor. Meu ministério está fundado sobre as lágrimas de oração. Aleluia. Glória a Jesus. Meu ministério que Deus me deu, claro, que se tornou meu, está fundado nisso. Achas que um homem pobre, num país pobre, miserável, num continente pobre, poderia ser ouvido no mundo? Sem instrução? Não tem o diploma? Achas? Ou você está pensando que eu fui promovido pela mídia? Fui ajudado? E a unção que mexe com o mundo? De onde veio essa unção que está a mexer com o mundo? Isso é só para começar, porque a plenitude vem aí. Glória a Jesus. E as pessoas quando sentam ao meu lado não querem nem se levantar. Eu tenho que lhes mandar, vai já, porque eles sentem uma paz, aleluia, muito grande. É só abrir a boca e as pessoas sentirem Deus. Sabe qual é o segredo? É porque eu vivo uma prática de jejum permanentemente. Eu estou há 22 anos de crente. Vezes 360 dias que o ano tem no tempo de Deus, jejuei mais que comi. Eu tenho 22 anos de igreja, no reino de Deus. De igreja não. Vezes 360 dias que o ano tem, passei mais noites acordadas do que dormi. Passei mais tempo, mais horas de joelho do que de pé. Jejuei mais do que comi. Aleluia! E no princípio, quando eu fazia isso, parecia uma mera emoção, ilusão. Eu tenho amigos, porque todos desapareceram, que me cercavam e eles vão ouvir. E cada um vai confirmar. Tem ministérios, pastores, que me aconselharam para eu parar, que eu estava a me castigar em vão, que eu não iria mudar nada, que Jesus já jejuou por nós, Jesus já passou noite no monte, não precisa, está sofrendo, tome, para com isso, creia, saiba somente, prende, vai, faz curso, entenda a Bíblia, acabou, e creia, e prega isso. E eu lhes falei, não haverá vitória sem uma guerra espiritual, e não haverá guerra sem um sacrifício. É a cruz. Por isso Deus me mostrou Satanás. Outra vez volto a repetir isso, dizendo, teu povo, ó Jesus, odeia a cruz, mas tu morreste na cruz. Eu amo a cruz de Cristo. Aleluia. Eu amo essa mensagem. São longos anos gemendo como um desgraçado, desconhecido. E hoje sendo conhecido. Os príncipes, os reis se prostrarão diante de mim para adorarem ao meu rei. Talvez você diz, quem é você? É assim está escrito, e eu farei que os teus inimigos venham e se prostram diante de ti e adorem, não a mim, adorem ao meu Senhor. Ouviste?
Por isso Jesus Cristo, depois que terminou a sua missão, e ele disse, juro, juro pela minha vida, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor, para a glória do Pai. Ouviu? Pela minha vida. Vocês estão a amar as vossas vidas e vocês querem o poder de Cristo? O poder não vem senão pela fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa pela fraqueza. Não é fraqueza do pecado, fraqueza de fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus Cristo! E Paulo entendeu desde aquele dia que já não ia se gloriar mais nas coisas fortes, nem na sabedoria dos homens, nem nada, nem na riqueza, mas sim nas suas fraquezas. E assim poderia habitar o poder de Cristo em nós. Para Cristo se manifestar em nós, nós temos que morrer. E para nós morrermos, temos que tomar a cruz. Cruz, sacrifício. Para mortificar a tua vontade. Jejuei mais do que comi. Aleluia. Tem vezes que eu ia para a mesa para comer e o mesmo Deus dizia, estás a comer demais, vai jejuar. Ouviste? Você me encontrava, ainda me encontro assim, né? Graças a Deus. Não tinha, a calça tinha que levantar o cinto, já não chegava. Bem magro, na miséria, na desgraça. E muitos pensavam que eu estava doente. As pessoas me fugiam. Eu era como se fosse o vitupério. Os homens se escondiam, os mais próximos amigos se escondiam de mim. Mas eu sabia o que estava a fazer. Várias vezes questionei Deus, até quando, Senhor? Até quando? E ele me falou, Moisés ficou 40 anos à espera da minha promessa e você em pouco tempo estás a clamar? E eu me aceitei a repreensão. Jejuei e mais jejuei. Quero saber a vida de jejum que eu levo? Não tenho tempo para falar de toda a minha vida. Mas o maior jejum que eu já fiz, para ajudar você, aleluia, para você entender qual é o segredo em que o mundo todo está a estremecer com essas mensagens de um homem pobre. Jejuei várias vezes, 40 dias, tomando líquidos, várias vezes. Jejuei várias vezes, 21 dias. Eu fiz um ano, todos os meses jejuava 21 dias. Todo ano. Jejum de Daniel. Eu já fiz 70 semanas fechado dentro de uma casa a orar em jejum, só comendo pão com manteiga e verduras. Aleluia. 1 ano e 4 meses e mais 10 dias. Ouviste? Só em jejum. Eu já fiquei 390 dias só a tomar leite com água. 390 dias. O jejum do profeta Ezequiel. 390 dias. Todos os dias e todas as noites. E em oração. Eu já fiquei 17 dias só a beber água. Aleluia. Fechado no quarto. 20 dias só a beber água. Fechado no quarto. 14 dias. 10 dias nas matas só a beber água. Glória a Jesus. Eu já fiquei uma semana inteira sem beber nem comer nada. Várias vezes. Ouviste? Para não falar 3 dias para baixo. Ouviste? Eu já fiquei 6 meses só a comer às 0 horas, todos os dias. Eu era como se fosse um feiticeiro, porque os feiticeiros é que gostam de comer às madrugadas, carne de pessoa, né? Enquanto os homens estavam a dormir, eu saía, glória a Deus, lá no chão onde estava deitado, ia para a mesa para comer às 0 horas. 6 meses. Fiquei tão magro, desnutrido, aleluia, mas não valorizei a minha vida. Satanás várias vezes falou na minha mente, dizendo, um dia vais cair, um dia vais morrer, vais para uma enfermidade. Mas eu acreditei, fiel àquele que me mandou a fazer aquilo. Várias vezes, não é uma vez só. Ouviste? Já fiquei 7 meses só a comer à noite. Todos os dias de jejum. Eu já fiquei, aleluia, vários dias, meses, anos em jejum. Sabe quanto tempo estou agora? Estou a caminho de 4 anos que eu não como. Ouviste? Muitos pensam que isso é uma mera ilusão. A caminho de 4 anos, completo 4 anos nesse ano. A caminho de 4 anos, só me alimento. Oh, glória a Deus, dos leites. Ouviste? E água. Estou vivendo assim essa prática. Glória a Jesus. Até 40 anos como o Senhor me mandou.
Glória a Deus, e ele me apareceu e ele me disse assim, sabe por que eu deixei você fazer 390? Porque eu queria fazer 3 anos e quando completei o 30º ou 390 dias, é assim que se diz, e ele me falou, hoje você vai comer. Eu não aceitei, Senhor, eu fiz um pacto de 3 anos, disse, hoje você vai comer. E eu disse, eu vou continuar. Naquele dia, pela primeira vez senti fome, porque eu não sinto fome. Senti fome e tive que comer. Mais tarde ele me apareceu, sabe por que você comeu? Porque você fez 390 dias do profeta Ezequiel e farás 40 dias do profeta Ezequiel, mas cada dia 1 ano. É esse que eu estou fazendo, até o final dessa dispensação. Glória a Jesus Cristo. Mas isso tudo para que você não morre. Não, quando Deus é que manda os grandes propósitos, você não morre. Foi Deus que mandou, por isso eu nunca tomei sal há quase 4 anos. Nunca tomei nada que é de sal. Glória a Jesus Cristo. Mas eu não tenho nem doença no meu corpo, nem diabetes, nem hipertensão, nem nada. Eu sou saudável, sabe por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, nós veremos a glória de Deus. E eu tenho obedecido ao Senhor. E Ele me apareceu, me apresentou uma latinha de leite condensado. E Ele me disse, esse será o teu manjar. Assim como Elias comeu pão com água no deserto e com a força daquela alimentação caminhou 40 dias e 40 noites, você vai tomar esse leite e vai caminhar 40 anos. Aleluia! Para abalar os poderes das trevas. Glória a Deus, para rachar o céu e abrir os céus. E a glória de Deus descer e se cumprir a palavra que diz. E a terra será cheia da glória de Deus. Que Deus abençoe. Vai e faça isso. Resgata os oprimidos, quebra os timões do inferno, as cadeias, as prisões, através da prática de jejum. Associa aos teus jejuns a uma vida de oração. E você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.